3 carboidratos que te ajudam a emagrecer. Sim, é possível emagrecer comendo carboidrato também. As dietas low carb são só mais uma estratégia. E mesmo que você esteja fazendo uma dieta low carb, é possível ter alimentos que contenham carboidrato, onde a única diferença vai estar na quantidade que você vai estar comendo. Vamos lembrar que dietas low carb quer dizer que você está usando uma quantidade restrita de carboidrato, não necessariamente uma dieta zerada em carboidrato. Aliás, na maioria das vezes, uma dieta zerada em carboidrato é uma forma errada de fazer isso, a não ser que seja uma estratégia muito específica que você deveria fazer junto com um profissional, se for necessário. Pensando nisso, ainda que seja uma dieta de restrição calórica, ainda que seja uma dieta low carb, existem 3 fontes de carboidrato, 3 alimentos que eu sempre coloco na rotina alimentar. Quais são? O primeiro é o arroz. Sim, o arroz. Um dos primeiros que as pessoas têm cortado ultimamente. Existem vários tipos de arroz. É claro que nós, nutricionistas, provavelmente vamos defender o uso do arroz da forma mais integral. Ele vai trazer mais fibra, ele vai trazer mais nutrientes. É legal que você tente reeducar o seu paladar para ir para o grão cada vez mais integral. O arroz branco pode ser utilizado, mas existem algumas regras. O arroz branco vai ter uma digestão mais rápida, então ele dá pouquíssima saciedade, mas ele pode ser muito eficiente, por exemplo, para recuperação muscular. Então, de repente, dependendo do horário que você está usando e da quantidade que você está usando, ele é até mais indicado do que um arroz integral, por exemplo, num horário de um pós-treino, que você quer mandar carboidrato rápido para o seu músculo, você quer recuperação rápida, você quer que essa glicose chegue rápido na corrente sanguínea para ser enviada para o seu músculo. Esse é um momento que o arroz branco pode ser uma opção muito boa. Justamente por ter essa digestão mais rápida, ele tende também a ter uma resposta menos fermentativa, dá menos inchaço para quem já tem essa tendência. Então pode ter esse benefício também. O outro lado negativo, além da baixa saciedade, digere muito rápido, você vai sentir fome novamente, é o fato de, se você exagerar na quantidade, você vai gerar uma hiperinsulinemia, que pode baixar a sua glicose sanguínea de forma brusca, gerando uma posterior hipoglicemia e fome, a necessidade de comer, principalmente alimentos ricos em carboidratos. Então, esse pode ser um lado negativo. Então, se você só come arroz branco, valem algumas dicas. 1. Sempre associa a proteínas. 2. Tenta associar fibra. Já que você não comeu integral, que tem um pouquinho mais de fibra, coloca salada sempre no seu prato. Porque pronto, a parte da fibra você está resolvendo colocando um alimento que contém fibra. Não necessariamente precisa ser a fibra do arroz integral, se você não come o integral de jeito nenhum. E terceiro, se for arroz branco, não exagera na quantidade, que é muito fácil você acabar exagerando na carga glicêmica da tua refeição. Sobre o arroz integral, se a gente fosse comparar com o arroz branco somente em questões calóricas, de carboidratos, eles não são tão diferentes. Mas se a gente for falar de benefício, de te ofertar algo a mais, sem dúvida, o integral seria melhor, principalmente os mais escuros, como o arroz preto, o arroz vermelho. O arroz integral ele é mais rico em compostos bioativos, principalmente o arroz preto, que é o mais rico de todos eles, que é rico em antocianinas. E também tem mais fibras e um teor maior de minerais. Inclusive, tem bastante ferro. As antocianinas, por exemplo, são muito importantes para o desenvolvimento da massa muscular. Eu sempre falo por aqui que aquela pessoa que treina com intensidade, dorme direitinho, faz a dieta direitinho e mesmo assim tem dificuldade em ganhar massa, ela pode estar tendo um estresse de retículo, que é basicamente um estresse oxidativo. Lá onde acontece a síntese proteica, pode estar acontecendo um estresse oxidativo tão grande que a eficiência em fazer síntese de proteínas fica abalada. Nesse momento, alguns nutrientes que diminuem esse estresse oxidativo fazem com que o seu corpo aumente a resposta para a síntese proteica. E as antocianinas são um exemplo disso, que tem no arroz preto, tem na beterraba, tem no açaí. Então, são alimentos maravilhosos para se ter na rotina, para ter uma melhor resposta anabólica também. Um estudo bem recente, agora de 2019, demonstrou que as antocianinas e os ácidos fenólicos presentes no arroz tiveram um efeito antiobesogênicos
por estimular vias de sinalização como a MPK e PPARs, que inibem a lipogênese, ou seja, a formação de acúmulo de gordura, de células de gordura, e estimulam a oxidação de ácidos graxos, principalmente lá no fígado, diminuindo, por exemplo, a gordura visceral. O segundo alimento é a aveia, que além de ser riquíssima em fibras, ela promove muita saciedade, ela é acessível e ela também é rica em proteínas também. É mais uma fonte, mais uma possibilidade de proteína para ser inserida na rotina. E eu já sei que a maioria das pessoas tem dificuldade em ter quantidades suficientes de proteína. As pessoas lembram muito de comer proteína no almoço e no jantar, mas principalmente nas refeições intermediárias, nos lanches, as pessoas têm muita dificuldade e de fato nós temos poucas opções de alimentos fonte para inserir nos lanches. E a aveia também é muito rica em polifenóis, ela tem muitos compostos bioativos. A gente sempre tem que lembrar, quando a gente fala dos alimentos, que eles não se tratam só de caloria, carboidrato, gordura e proteína. Eles têm fitoquímicos que vão trazer algum benefício e a aveia é um dos alimentos mais acessíveis para te trazer esses fitoquímicos. Comparada à maioria de outros grãos, a aveia tem qualidade e quantidade superior de proteínas, principalmente quando a gente está falando de aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que nós não conseguimos produzir. Nós obrigatoriamente temos que adquirir através da alimentação. Mas se tratando da aveia, a gente precisa dar um destaque especial para a beta-glucana, uma fibra que tem na aveia que retarda o esvaziamento gástrico, aumenta a sua saciedade, diminui a sua compulsão alimentar, o volume de alimentos, consequentemente o volume de calorias que você consome até o fim do dia, melhora a sua função intestinal. Essa fibra também ajuda a retardar a chegada da glicose na corrente sanguínea, o que diminui a hiperinsulinemia. E é a hiperinsulinemia de forma crônica que diminui a mobilização de gordura na região abdominal. Então, um dos truques, por exemplo, muito interessantes quando você vai usar um alimento de alta carga glicêmica, quando você vai usar algum alimento que você sabe que vai aumentar um pouquinho a sua glicemia, é usar aveia antes ou junto com aquele alimento. Por exemplo, a banana com aveia é uma coisa que funciona, porque a banana sozinha vai ter uma digestão mais rápida. Quando você adiciona a aveia, você já torna essa digestão mais lenta, a glicose chega mais devagar e você não tem picos de insulina. Só para você entender a importância de você diminuir esses picos de insulina exagerados, essa hiperinsulinemia, a insulina, ela dá um comando anabólico para o seu corpo. Se fosse só muscular, seria maravilhoso. Mas ela dá o comando para fazer lipogênese, para acumular gordura nos tecidos, tanto no tecido adiposo, como também lá no seu fígado, gordura visceral. Então, quanto mais hiperinsulinemia você tiver, maior é a facilidade de você depositar a gordura na região do abdômen / visceral. Alguns estudos ainda mostram que a aveia, as fibras presentes na aveia diminuem parte da absorção de gorduras lá no intestino, facilitando a saída através das fezes, justamente por acelerar esse trânsito intestinal. Se você não absorve parte da gordura que você ingeriu, você automaticamente acabou ingerindo menos caloria, mais fácil de você emagrecer. Então, outro truque muito interessante é, antes de você sair para comer alguma coisa que você sabe que vai ser um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais gordurosa, você vai num aniversário comer uma feijoada, você fazer a ingestão de uma pequena quantidade de aveia para ter ali aquela fibra esperando a gordura que vai chegar, e parte dessa gordura vai ser excretada porque não vai ser absorvida. E por último, mais um alimento rico em carboidrato, mas que eu gosto de inserir na rotina alimentar, é a banana. Entre as frutas, ela é a mais acessível, qualquer época do ano. É mais difícil da pessoa não gostar de banana, apesar de algumas pessoas não gostarem. Ela é a mais prática de ser utilizada na rotina, você não precisa ter muito trabalho para consumir banana. E ela tem o paladar adocicado, onde dá pra gente fazer várias receitinhas ou o simples paladar da fruta in natura. Em certos horários do dia pode diminuir muito aquela compulsão por doces.
Outra coisa que a gente precisa lembrar da banana é que ela vai te ajudar muito na recuperação muscular. Então, além do paladar doce, lembra que quando você treina com intensidade, o que a gente quer é que o carboidrato que você vai ingerir chegue no seu músculo para fazer recuperação de glicogênio. Assim, no seu próximo treino, você vai treinar melhor. E se você treina melhor, você gasta mais calorias. Então, a sua prioridade é sempre estar cada vez melhor no seu treino. E a banana pode ser uma ótima aliada nisso, tanto na recuperação quanto para te preparar para o seu próximo treino. Existem outros carboidratos interessantes de se ter numa rotina, mesmo que a dieta seja de emagrecimento? Existem. Mesmo que a dieta seja low carb? Existem. Lembrem sempre, o segredo está na quantidade, na forma que você usa, no horário que você usa. E eu tenho certeza que esses 3 alimentos que eu falei, fontes de carboidrato, são fáceis de você ter na sua rotina e não ficar pensando naquele excesso de restrição que a maioria das pessoas acham que tem que ter.